Eu vou falar hoje sobre treinamento, um pouquinho sobre hipnose, né? Desejo para você que está nesse vídeo agora que você se cure de qualquer transtorno de ansiedade e que você leve esse conhecimento para a sua vida, né? Uma das coisas que me fizeram não ter mais ataques de pânico foi o treinamento, né? E o treinamento ele é utilizado, né, por atletas, por várias pessoas, por vários gurus. E o que é um treinamento? É você treinar uma determinada situação para um determinado objetivo. No meu caso, o objetivo era não ter mais ataques de pânico. Graças ao meu bom Deus, não tenho mais ataques de pânico e vou falar um pouco do treinamento para vocês, inclusive do treinamento social, né? Que é uma coisa um pouco mais avançada, mas que é completamente útil para o nosso dia a dia. O que eu fiz? Eu comecei a pesquisar sobre como o nosso cérebro reage aos estímulos, né, externos. E é engraçado como a gente, por exemplo, ao ver um filme emocionante, a gente chore, a gente sinta raiva, a gente sinta empatia, né, por uma coisa que é virtual, é uma coisa que não existe. Mas por que a gente se emociona com um filme que não é real? Aquilo ali é apenas uma encenação. É porque em determinados momentos o nosso cérebro não sabe o que é exatamente verdade e o que não é. Então eu passei a acreditar que eu poderia então fazer essas simulações de maneira mais controlada, através do pensamento, através de memórias e através da minha própria exposição àquele determinado ato, àquele determinado fim. Então, a começar pela síndrome do pânico, eu comecei a me expor às situações que me causavam a ansiedade, mas na forma da meditação. Eu me colocava naquela determinada situação e observava o meu pensamento, as minhas questões, as minhas dificuldades, e isso começou a perder força, né, no meu dia a dia. Então eu comecei a me afastar cada vez mais da síndrome do pânico, até que eu fiquei completamente curado. Claro que não dependeu só desse tipo de treinamento. Teve outros fatores também que eu explico isso nos diversos vídeos que eu fiz para vocês. Inclusive os vídeos também vão servir para o seu raciocínio, para a sua própria vida, né? Inclusive eu também tinha problemas, né, de relacionamento com alguns familiares meus. E são pessoas que me tiravam do sério. Como eu era uma pessoa desequilibrada emocionalmente, eu acabava tendo atitudes que no momento depois eu me arrependia. Então o que eu passei a fazer? Passei a fazer isso de forma controlada. Comecei a pensar uma determinada situação que me causava estresse, ansiedade, e eu via naquele momento ali como eu reagiria àquele fato. E eu fazia todo o trajeto do início até o fim do problema. E geralmente no fim eu me arrependia porque aquelas pessoas, elas repetiam aqueles tipos de atitude novamente num outro momento. E isso me causava mais frustração ainda. Então, a partir disso, desse conhecimento controlado e desse treinamento diário de me expor a esse tipo de situação, me fez observar melhor aquilo que eu estava sentindo e me fez mudar a minha atitude e meu raciocínio sobre aquele determinado fim. E passei, diante disso, a olhar para mim mesmo, para olhar para os meus sentimentos, e aquilo me fez também ter gatilhos para me presentear de uma determinada forma, né? Eu gosto muito dessa palavra que é o presente, porque eu acho que o universo ele é tão rico e tão fabuloso que a gente deve sugar e absorver tudo de bom que ele tem. Então, quando eu me coloco em alguma situação estressante, eu me presenteio de alguma forma. Eu faço alguma coisa boa por mim. Então, isso se tornou um gatilho para eu cuidar de mim mesmo, para eu olhar para mim, em vez de olhar para os outros, para o problema dos outros que eu não sou capaz de resolver, eu passo a olhar para mim, eu me presentei de alguma forma. Então, isso também foi através de treinamento. Então, se você tem alguma situação que te cause, para quem tem síndrome do pânico, para quem tem transtorno obsessivo compulsivo, se coloque nessa situação primeiramente através do pensamento, através da meditação, se aprofunde na sua meditação.
Faça bastante perguntas para si mesmo, porque isso vai te dar um clareamento de ideias. E quando você estiver naquela situação de fato, você vai saber exatamente como agir. E aquele medo, aquela fobia que não é irreal, como os psicólogos dizem, o medo é real, sim. Porque o medo, eles dizem que é o medo irreal, o medo imaginário, mas não é. É o medo real, é o medo de uma coisa concreta. Você começa a entrar em crise de pânico, você tem sensações reais e o seu medo é real. Você tem medo e o seu medo é real. Ele pode ser considerado um medo bobo por algumas pessoas, mas que ele é irreal, ele não é. Os psicólogos falam muita bobagem e isso acaba atrapalhando o andamento do processo de cura. Né? Eu vejo muitas pessoas, na verdade eu vejo poucas pessoas curadas da síndrome do pânico, né, do transtorno obsessivo compulsivo, porque os psicólogos, os médicos não querem saber, eles querem tratar dos sintomas, né? Eles não querem se responsabilizar por você. Ele quer tratar os sintomas e você que se vire com a sua vida, tenha atitudes mais saudáveis na sua vida. Agora, o psicólogo, ele te confunde. Né? Eu já fui a vários psicólogos. Não estou falando isso porque eu pesquisei, não. Porque eu passei por isso. Quando eu tinha síndrome do pânico, os psicólogos me confundiam. Cada vez mais. Porque eles não passam. E mesmo que alguns deles tenham passado por isso, as significações, a forma como eles veem o mundo através da literatura, né, que eles estudaram para isso, é de uma forma muitas e muitas vezes errada. Né? Na verdade, o psicólogo, a primeira coisa que ele deveria fazer é te colocar, através de transe, através de hipnose, sobre aquela situação estressante. Não que ele vá resolver, mas no momento em que você comece a raciocinar e a entender o que te faz causar o estresse, né, o que te leva a ter uma crise de ansiedade, não de pânico, porque o pânico para mim é uma coisa mais biológica. É uma coisa que é meio incontrolável, né? Uma coisa que vem e vai. Mas o pânico ele te deixa com uma sequela, que é o transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade, ele pode ser controlado quando você começa a raciocinar melhor sobre aquilo. Aí o psicólogo vem e fala da sua vida de 50 anos atrás, de 30 anos atrás. Uns até vão mais além, falam de reencarnação, coisa que não vai te ajudar em nada, porque cada um tem a sua cultura. Você tem que ser curado de acordo com a sua cultura. Então só quem pode fazer isso, conforme muitas coisas que eu li, é você mesmo. Mas nem todo mundo tem a capacidade de raciocinar claramente sobre um determinado fim. Não tem as ferramentas necessárias para poder ter uma consciência maior sobre um determinado tema que está afetando a sua vida. Por isso que eu fiz todos esses vídeos, até de uma maneira simples, para que você possa escutar, você possa estar fazendo uma outra coisa, estar escutando isso, para que as pessoas possam realmente ser curadas, né? Então treine. Uma situação que te dê estresse, faça o treinamento através do pensamento. Se tem um local específico que te causa algum tipo de ansiedade, use o Google Maps, por exemplo, que é o Google Street View, uma ferramenta poderosíssima. Inclusive é importante, se você tem algum lugar que você não vá há muito tempo, vá pelo Google Street View, veja as imagens, faça o 360 graus, aquilo vai te trazer sentimentos que foram esquecidos, que vai fazer com que você tenha forças para andar melhor, andar novamente. Então, o treinamento é essencial para quem quer ser curado de qualquer transtorno de ansiedade. Tem alguma dúvida? Pode fazer perguntas, responderei todas as perguntas. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal para ajudar mais pessoas, o canal ganhar relevância, crescer. Isso vai me ajudar pra caramba e vai ajudar também outras pessoas. Deixe seu like se você gostou do vídeo e eu te vejo em outro vídeo, em outro momento. Aquele abraço.